Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Mais Forte que o Mar, da Cassandra Montague. Esse livro é da HarperCollins e a tradução ela foi feita pela Regiane Winiarski. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha para ajudar e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Esse livro, ele é uma distopia e ele vai contar a história da Mira, que é uma mãe que está em busca da sua filha mais velha, que é a Ro. Como que funciona? Aos poucos, o mundo ele foi sendo tomado pelas águas do mar e só existiam alguns pontos de terra ao longo do mundo. E isso foi acontecendo gradativamente, até chegarmos no ponto de hoje, que é simplesmente pouquíssimos espaços de terra. A Mira, ela cresceu num mundo onde tinha-se mais espaço de terra e ela foi vendo isso acontecer aos poucos. E durante esse processo, de eles terem que fugir de um lugar para o outro para ter um espaço de terra, até chegar a um ponto de o avô dela ter que construir um barco para eles poderem sobreviver dentro de um barco, já que espaços de terra estariam muito escassos. O seu esposo, o Jacob, ele, num ato de desespero, talvez, a gente não sabe muito bem, quando a gente está no início do livro, as motivações do Jacob, mas ele pega a filha deles, a filha mais velha, e coloca dentro de um barco e vai embora. Nesse momento, a Mira tá grávida, se eu não me engano, de 8 ou 9 meses. Ela tá prestes ali a parir. Ela tenta ainda nadar e ir atrás da filha, mas ela não consegue e desde então ela nunca mais tem notícias da sua menina. Acontece que ela é obrigada a conviver ali com aquilo e a esperar que o avô termine a construção do barco que ele tá fazendo. E quando ele termina, eles vão juntos em busca da Ro. Então todo o percurso que eles fazem é sempre em busca da Ro, em todos os postos, em todos os lugares. E assim vai ocorrendo durante 6 anos, até que chega um ponto que a Mira, ela decide que ela não vai mais ficar nessa busca insana, porque ela não consegue, mais nem psicologicamente, porque ela não tem notícia nenhuma dos dois, nem do Jacob, nem da Ro. E ela tem a Pearl, que é a sua filha mais nova, que tá crescendo e que ela precisa cuidar e educar e sobreviver nesse mundo. Então, a gente inicia esse livro com a Mira decidindo ali que ela vai parar essas buscas exatamente para conseguir se concentrar na educação da Pearl e para conseguir ter uma vida, porque a busca dela sempre foi a Ro e acaba que ela é um pouco, eu não digo negligente, mas ela acaba não dando todo o amor que a Pearl precisa. E aí, em um determinado dia, está as duas ali na beira de uma praia, de um lugar onde eles foram para fazer um ponto de troca, e ela escuta gritos da Pearl. E esses gritos, ela sai correndo disparada e é quando ela vê que a Pearl está sendo levada por um corsário. O que são corsários? Existem 2 tipos, são os lírios negros e os abates perdidos. Ambos têm o mesmo processo, eles funcionam da mesma maneira, que é o quê? São forças que se juntaram ou a grandes exércitos, ou são pessoas que por algum motivo conseguiram alguma vantagem ou navios muito bons, e aí eles querem montar uma nação. Mas eles são um pouco autoritários, eu digo até muito. Então o que eles fazem? Eles tomam lugares e obrigam aqueles lugares a pagar impostos para eles, e aí eles deixam essas pessoas em paz. Senão eles matam, eles estupram, sem contar que muitas vezes eles pegam as mulheres dos lugares e colocam em navios de reprodução. E aí aquelas mulheres ficam sendo abusadas desde a sua primeira menstruação para serem só isso. Mulheres reprodutoras para nova nação. Então, quando ela chega e vê a Pearl sendo levada por um corsário, ela fica desesperada.
E ao tentar salvar a sua filha, ela tem um pequeno diálogo ali com aquele corsário e ele fala: nossa, você me parece muito uma menina que existe no vale. E aí, nesse momento, a Mira dá aquela pulguinha atrás da orelha e ela começa a perguntar, fazer algumas perguntas ali. E ela vê que aquele corsário está com uma pulseira no punho, né, no braço, e é na realidade, um colar que ela tinha dado a Rogue antes dela ser levada. E ela fala: meu Deus, eu encontrei minha filha. E naquele momento em que esse corsário tá levando a Pearl e ainda conta essa notícia, e ela fica com isso na cabeça de que a Pearl, ela já tá com quase 12 anos, então logo ela vai menstruar e logo ela vai ir para um desses navios reprodutores. Bate um desespero tão grande nela e tão emergencial que ela consegue, né, matar aquele corsário e tirar a sua filha caçula das mãos dele e ainda fugir. Então, depois de 6 anos de ter desistido de procurar a filha, imaginando que talvez ela já tivesse morrido, ela tem a notícia de que a sua filha mais velha está sozinha no vale. O vale é como se fosse do outro lado do continente, tá, gente? Então, a Mira, ela sempre viajava aos redores do continente, até porque o seu barco ele não tem estrutura o suficiente para atravessar o oceano. E aí, ela descobre que a sua filha tá lá e que ela tem que correr contra o tempo para chegar ao vale, para que não chegue o momento de a Ro tá menstruada e ir para esses navios, porque se ela entrar nesses navios, além, é claro, do absurdo dela ser abusada, ela não vai conseguir mais resgatar a filha. Então, é nesse momento que a Mira decide, de uma vez por todas, a ir ao vale resgatar a sua filha. Então, é o início da jornada e é quando a gente vai ver a Mira realizando várias coisas para conseguir chegar até o vale. O que eu senti lendo esse livro? Eu senti que esse livro ele tem uma história muito devagar. Eu lia, a impressão que eu tinha é que eu lia várias e várias páginas e a história ela não saía do lugar, sabe? E que ficava rondando nas mesmas coisas. Existe um momento que a Mira ela consegue entrar num navio maior e o que acontece? Eu percebo que eu fiquei por muitas vezes mais interessada pela história e o background dos outros personagens do que da própria Mira, porque eu senti ela um pouco cansativa, sabe? E eu via que sim, eu imagino que uma mãe faria tudo para encontrar a própria filha, mas eu vi um certo descaso em relação a Pearl. E até a própria Pearl parecia que tinha alguns comportamentos exatamente por causa disso, porque ela sentia que não era valorizada o suficiente, que tudo pra ela, tudo que a Mira fazia era pra buscar a Ro, até mesmo colocar a vida da Pearl em risco por conta disso. Então, eu me sentia muito mais identificada com alguns outros personagens dentro daquele navio do que com a própria Mira. Um dos personagens que eu gostei muito foi da Marjan, que a gente descobre como que ela perdeu, né, um dos filhos dela. Ela perdeu todos, na realidade, mas a gente descobre uma das histórias e eu fico querendo saber mais dessa mulher, né, do que levou e como ela chegou naquele navio e o que aconteceu antes, sabe, como que era a vida dela antes. Então, em alguns momentos eu senti isso, que o livro era um pouco lento, ao mesmo tempo que eu queria saber mais sobre as histórias dos outros personagens. Outro ponto que eu acho muito importante falar. Ao longo do livro, a Mira ela vai ter 2 pares românticos. Eles são diferentes entre si, mas eu senti um estranhamento muito grande, porque eu senti a identificação com o primeiro par romântico, que é o Daniel. O segundo par romântico, que é o Abraham, ela fala o tempo todo que ele é muito parecido com o ex-marido dela, que é o Jacob. Então, instantaneamente, eu já senti que eu não iria gostar dele. Não sei se isso foi intencional da autora, mas eu não gostava dele.
E eu imaginei que ele fosse ser um personagem mais significativo dentro do livro, porque quando a Mira entra nesse navio, né, que é o Sedna, ela começa a trabalhar ali, né, em troca de viver naquele navio. E o Abram, ele é o líder de todos. E a princípio ele tem aquela impressão, né, de que ele é um cara muito legal, de que ele gosta de cuidar das pessoas, de que ele quer que as coisas sejam feitas de forma justa, então por isso que todo mundo tem a participação em votar, em dar opinião. Mas a gente percebe ao longo da descrição da autora de que ele não é bem assim, e que na realidade ele gosta mesmo de estar no poder, e que ele tem alguns problemas pessoais que ele viveu, e esses problemas são os que mais impactam dentro da personalidade dele. Mas o que eu queria falar a respeito desses dois romances é que eu fico imaginando uma mulher que passou 6 anos sozinha, e quando ela descobre que a sua filha está realmente viva e que ela tem que correr contra o tempo para encontrá-la, eu acho que fica muito pequeno a questão do relacionamento, sabe? Desse sentimento que ela acaba gerando. Eu não tô falando que ela não poderia ter um sentimento por nenhum dos dois, sabe? O que eu tô querendo dizer é que talvez não fosse o momento apropriado, ou eu não sinto verdade vendo essa demonstração que ela traz aqui, sabe? Até porque a descrição da Mira é de uma mulher muito objetiva, uma mulher prática, que segue aquilo que ela precisa fazer para conseguir sobreviver, entende? Então, essa dualidade no sentimento dela me trouxe uma infantilidade que eu não gostei de ver na personagem. Assim, em relação ao Abram, existe um momento que ele simplesmente some da história. E ele é o capitão do Sedna. E eu achei isso muito triste na escrita da autora, porque assim, simplesmente ele desaparece do livro durante um momento, e ele desaparece no momento que ela se aproxima muito do Daniel, e essa aproximação ia causar algum tipo de estranhamento, sabe? E por mais que o Abram não seja um cara que estivesse completamente apaixonado pela Mira, ele já tinha planos de construir uma família com ela. Então não houve nenhum tipo de atrito, nenhuma... Eu não digo que deveria ter uma briga ou uma rivalidade, mas eu acho que foi muito tranquilo, sabe? E para um cara que era bem problemático, da forma que o Abram era, da mesma forma que o Daniel é problemático, eu achei que não condizia, sabe? A personalidade que foi escrita dos personagens com o que aconteceu. E pelo Abram ter sumido, eu achei que é como se ele tivesse sido esquecido na história. E aí lá na frente, quando acontece um fato com o navio, que aí todos os personagens aparecem, ele reaparece ali, e também não faz sentido pra mim ele ali, porque eu não entendi, sabe? E isso não acontece apenas com o Abram. Existem outros personagens, como por exemplo a Jessa. A Jessa, ela ficou um bom tempo ali, quando a Mira entra no navio, implicando com a Pearl, porque a Pearl, ela é uma criança super pra frente, e eu imagino que ela fosse assim mesmo. E ela gosta de brincar com cobras. E aí ela pega essas cobras e fica brincando com elas. E quando essas cobras, sei lá, não tem mais o que comer no navio ou no barco, ela acaba dando aquelas cobras pra comer, mas ela não gosta, porque é como se fossem os bichinhos de estimação dela, mas ela sabe que precisa. E a Jessa fica implicando com ela, falando que tudo que tá no navio tem que ser dividido em iguais partes, mas é uma criança, sabe? E eu não entendo por que a Jessa é assim. E aí, ao longo do livro, é explicado como que a Jessa entrou no navio, e aí a gente fica assim, mas ué, se aconteceu um fato com a Jessa, envolvendo, né, filhos, por que ela é assim com a Pearl? E aí depois de contar essa história da Jessa, a gente não ouve mais falar dela. Então isso também me deixou um pouquinho chateada com o livro, você colocar vários personagens e eles não estarem presentes durante o livro, sabe? E não é estar presente, porque eu imagino, todos estão dentro no navio, convivendo o tempo todo, não tem como eles não aparecerem na história,
sabe? Não é uma história em que um mora numa casa e o outro mora em outra e aí você pode esquecer daquele personagem. Na realidade, todos moram juntos, então eles estão interagindo o tempo todo. E aí, se um personagem some assim do nada, acredito sim que foi a escolha da autora, mas pra mim não fez muito sentido. Agora, sobre o final do livro, eu tenho que confessar que eu achei o final muito digno. Eu gostei das escolhas que a autora fez para o que aconteceu tanto com o Jacob, que ele era uma grande incógnita, né? A gente não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. Então a gente tem essa explicação no final do livro do que acontece com o Jacob e também da Ro, né? E esse encontro da Mira com a Ro. Na realidade, ele é uma finalização para mim que foi muito realista. E que as pessoas que querem um final super bonitinho talvez não possam encontrar. Para algumas pessoas eu acho que pode ser um final que vai decepcionar, mas para mim eu achei que foi válido e foi o que fechou bem a história. Porque se você imaginar que é um mundo distópico, que a gente tem uma criança, o lugar onde ela estava morando, junto com o pai, foi atacada por corsários, que são os grandes vilões, e esses corsários colocaram naquela região uma peste negra, né? Porque uma das formas dele atacar as vilas é jogando pessoas com doenças lá nos poços, para que as pessoas fiquem doentes. E essa menina, né, não ter sofrido nenhuma consequência é muito conto de fadas. E o final que a autora escolhe, ele foi para mim um final digno do livro. Não digo justo para os personagens, mas eu acho que é um final digno para o livro. Então, assim, Mais Forte que um Mar, ele vai ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu acho que se você tem vontade de ler, dê a oportunidade. Essa foi a minha experiência. E eu acredito que todo livro que a gente lê, ele tem uma mensagem que a gente pode tirar dele. E uma das mensagens que eu acho que eu tirei de Mais Forte que o Mar é você ter forças para você se reerguer toda vez que algo dá errado. E é o que a Mira faz o tempo todo. Então, ela tem um obstáculo, ela sofre por aquilo, mas ela ultrapassa e continua seguindo aquilo que ela acredita e ultrapassando eles. Talvez nem todos da forma mais digna, mas é a maneira que ela encontra para realizar aquilo, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, não deixem de me acompanhar também lá no Instagram, que é @diadelivro. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, com quem você sabe que gosta de literatura. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um grande beijo e tchau, tchau!